Pessoal, continuando aqui, segundo tipo de equação que a gente vai ver aqui as equações lineares. Então, as equações, a gente sabe que uma equação que eu vou escrever aqui, A1x dy sobre dx mais A0x y igual a gx, né? Essa equação diferencial aqui, ela é dita linear. Se ela, uma equação diferencial, ela pode ser dita como linear se ela pode ser escrita nesse formato aqui, né? Quando uma equação diferencial é escrita nesse formato aqui, então ela pode ser linear. Ou seja, vamos supor, se eu tiver uma equação aqui dy sobre dx igual a uma equação qualquer aqui, uma expressão qualquer aqui, fxy, se eu consigo pegar isso aqui e transformar isso nesse caso aqui, então eu vou ter uma equação que é dita como uma equação linear, porque ela depende apenas de y. Agora, caso esse g aqui de x é igual a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui, mais a0x y igual a zero. Então, isso aqui é chamado de equação linear homogênea. Vou dizer assim, EL homogêneo. Okay? É uma forma, enquanto quando gx não é igual a zero é uma equação linear, agora quando gx é igual a zero vai se tornar uma equação linear homogênea. Então, isso aqui eu vou chamar isso de primeira forma, galera. Agora, essa equação aqui, o que acontece? Essa equação, se eu dividir toda essa equação por AY, né, ou não AY, na verdade por A1, né, por A1, o que eu vou ter? Vou ficar com dy dx mais A0x dividido por A1x, y igual a zero. Isso aqui eu posso chamar de um p de x, de modo que eu vou ter dy sobre dx mais px y. Aqui, vamos supor aqui que gx não seja igual a zero. Então, vou chamar aqui gx'lim, onde gx'lim é igual a quê? É o gx dividido por a1x. Por isso estou mantendo aqui. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, isso aqui eu vou chamar isso meio que de uma segunda forma. Nesse caso aqui, vamos considerar que segunda forma. Isso aqui, lembrando que pode ser zero ou não pode ser zero. Vou chamar isso apenas de uma segunda forma. Então, caso a gente tenha esse tipo de equação, como é que a gente tem que resolver esse tipo de equação? Então, tem um passo a passo aqui de como é que você pode resolver essa equação linear. Então, vamos lá. Solução. Solução. Como é que a gente tem que resolver, vou dizer assim, vou dizer assim, equação linear, equações linear de primeira ordem. Então, essa é a equação diferencial linear de primeira ordem. Como é que você tem que resolver isso aqui? Então, vou colocar os três passos. Vamos supor aqui que a gente tem uma equação desse tipo, uma equação diferencial que a gente tem aqui. Como é que a gente tem que resolver? Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, é transformar isso aqui na equação 1. Ou seja, a primeira coisa a gente tem que partir disso aqui que a gente tem para isso aqui, para essa anotação aqui. A0, x, y. Aqui vou supor aqui gx. Vamos supor aqui que gx não é igual a zero. Então, a gente vai ter isso aqui, a gente tem que transformar isso nesse jeito aqui. Depois, segundo passo, a gente tem que ir desse jeito aqui para esse jeito aqui. Essa é a anotação 2. P de x, y igual a g' de x. Lembrando que para chegar daqui para cá, o que eu fiz? Eu peguei apenas a, y aqui, eu dividi aqui, então a gente chegou aqui. Aí depois, terceiro passo, o que a gente faz? É o seguinte, o terceiro passo é que a gente vai pegar um fator integrante, que eu vou chamar aqui. A gente vai chamar um fator integrante, que a gente vai chamar aqui de, que vai ser igual a exponencial, vou dizer assim, exponencial de raiz de p de x dx, né? Ou melhor assim, pode ser escrito nesse formato também. Aí vou pegar esse exponencial de raiz integral de p de x dx, eu vou multiplicar isso ao longo de toda a equação, ou seja, lembrando, por exemplo, que vou voltar, então vou ter isso aqui,
dx igual a, vou supondo aqui que eu tenho meu p, opa, peraí, dy dx igual, não, mais p de x, y igual a g' de x. Aqui vou supor, por exemplo, que g' de x é igual a zero. Então vou ficar dy dx mais p de x, y igual a zero. Então com isso aqui o que eu vou ter? Vou multiplicar cada lado vou multiplicar cada lado aqui por esse fator integrante, né, que eu coloquei aqui, x, opa, deixa eu trazer aqui, dx. Então o que eu vou ter? Peraí, deixa eu só olhar novamente aqui alguma coisa aqui, acho que me perdi aqui. Tá. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter d dx exponencial de px dx y, que vai ser igual ao quê? Exponencial de p dx dx. Aqui vou colocar como sendo f de x. Então, pessoal, aqui eu acabei pulando algumas etapas aqui, hein, porque eu estou olhando diretamente com o livro, para ver como é que o livro chega aqui. Dependendo do livro que vocês vão usar, você vai ver que ele vai mostrar como é que se obtém esse fator, como esse fator é integrante. Esse fator integrante acaba que eu vou pular apenas a resolução desse fator integrante, mas à medida que a gente vai fazer os exercícios, eu vou mostrar, à medida que a gente vai fazer os exercícios aqui, então vocês vão conseguir entender como é que ele vai ser empregado aqui dentro da própria solução. Tá? Então, isso aqui não precisa se preocupar, é apenas mostrando os passo a passo. Então, e depois integrando cada um desses lados aqui, integrando cada lado, a gente vai conseguir chegar, integrando cada lado, a gente vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. Então, sem mais delongas, a gente vai, vou mostrar a solução disso aqui, e assim vocês vão entender de onde que vai entrar esse fator integrante. Como eu falei para vocês, acabei pulando aqui algumas etapas para vocês não precisarem se preocupar, porque o foco não é vocês entenderem exatamente de onde vem isso aqui, mas nosso foco é focar mais na solução. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro caso aqui, um primeiro exercício mais simples aqui que a gente vai fazer, dy sobre dx menos 3y igual a zero. Tá. Então a gente tem a nossa equação aqui. Primeira coisa, como eu falei para vocês, a gente tem que transformar ela naquela equação. A gente tem essa equação aqui. Então, eu mostrei para vocês, a gente tem um espaço. Então, a gente vai ter essa equação. A gente vê que a gente vai ter essa equação, a gente pode transformar ela essa aqui, ou a gente pode diretamente ir. A gente tem duas opções. Ou ir daqui para cá, ou ir daqui direto para cá. Então, não é obrigatório você ir daqui, depois aqui. Então, isso não é obrigatório. Você pode, se você sentir, pode diretamente pular para cá. Então, é igual esse exercício que a gente tem aqui. Você vê que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. 3x. Não, 3y. Então, se você olhar, isso aqui nada mais é que fxy. Então, se a gente olhar isso aqui, ele tem a mesma cara que dy dx mais p x, y. Você vê que ele tem essa mesma cara aqui, onde px é igual ao quê? É igual a menos 3. Então, daqui o que eu vou fazer? Como eu sei que px é igual a menos 3, então o fator integrante que eu vou colocar aqui, deixa eu organizar aqui, o fator integrante vai ser igual ao quê? O fator integrante ele vai ser igual a um exponencial, vou abrir aqui uma parênteses, de raiz quadrada de px dx. Ou seja, fecha aqui. Ou seja, exponencial de raiz quadrada de menos 3 dx. E se a gente... Opa, dx aqui. E se a gente trabalhar isso aqui em cima, deixa eu só reduzir de modo que vocês tenham acesso a toda a folha. Estou sentindo que... acho que aqui é certo. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Exponencial de menos 3 raiz de x. Não, menos 3x, exponencial menos 3x.
Então, com isso aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse fator integrante, vou multiplicar em cada lado da equação. Exatamente como eu falei para vocês aqui, a gente pega o fator integrante e a gente multiplica em cada lado da equação. Então, a gente vai voltar na nossa equação dy, equação diferencial, menos 3y igual a zero. Então, a gente vai pegar o fator integrante que a gente achou aqui e a gente vai multiplicar, que vai multiplicar a equação. Então, exponencial menos 3x dy sobre dx menos 3y, tudo isso aqui, exponencial menos 3x vezes zero. Então aqui a gente sabe que tudo isso aqui vai se manter a zero, e aqui vai ser 3 menos 3 dx, dy dx, menos 3, exponencial menos 3x, y, tudo isso aqui igual a zero. Então você vê que a gente tem isso aqui. Vou pegar uma outra folha aqui, para continuar assistindo o raciocínio. Deixa eu só reproduzir essa aqui. 3x dy sobre dx menos 3 exponencial menos 3x igual a zero. Tá. Então, a gente observa o seguinte. Quando a gente observa isso aqui, essa solução, nada mais é que o que? Isso aqui tudo, se vocês observar, você vê que a gente tem isso e isso aqui. Se vocês observar e vocês se lembrar das derivadas, você vai ver que isso aqui nada mais é que a derivada de exponencial de menos 3x y igual a zero. Bom, você vai me dizer, mas como é assim? Se você pegar isso aqui e você calcular a derivada, se lembra que quando a gente tem um produto U vezes V, derivada de um produto U vezes V, nada mais é que a derivada de U vezes V mais a derivada de U vezes a derivada de V. Se você aplicar aqui dentro, você vai ter o quê? Você vai ter, vamos supor que esse aqui seja U e esse aqui V. Então você vai ter U vezes a derivada de V, que é esse aqui, você vai ter isso aqui. Então você vai ter menos 3, exponencial de menos 3x vezes derivada de y sobre relação a x, mais a derivada disso aqui. Só que a derivada disso aqui é igual a que? Menos 3x, menos 3 exponencial menos 3x vezes esse v aqui. Então você vê que nada mais é que esse caso aqui. Então você vê que finalmente a gente acaba chegando desse, a gente vê que se vocês olhar, você vai ver que basicamente a gente tem esse caso aqui, é a mesma coisa que isso. Então isso aqui, o que a gente quer? A gente quer a solução da equação, como eu falei para vocês. Isso é igual a isso aqui. Só que o que a gente quer, na verdade, é a solução de y. Então eu vou continuar nesse caso aqui. Então eu vou passar. Lembrando que a gente tem que ter, como eu tenho isso aqui, você vai ver que a gente vai voltar no caso das equações separáveis. Vou mostrar para vocês. Você vai ver que a gente vai ter menos 3y dy sobre dx. Eu vou passar 3 exponencial menos 3 elevado a x, y. Então vocês olham que a gente tem o seguinte, a gente tem isso aqui e x, esse aqui depende de x, esse aqui depende de x. Então você vê o que a gente vai ter. A gente vai ter dy sobre y igual a 3 elevado a menos 3 exponencial menos 3x, na verdade, que tanto exponencial que estou me perdendo também. Tudo isso dividido por menos 3x. Eu vou subir aqui dx. Então você vê que a gente passou de uma equação linear para uma equação separáveis. Então você vê que aqui, já daqui a gente vê que a gente tem uma equação que é bem separáveis aqui. Você vê o quanto é que aquela noção que a gente viu anteriormente de equações separáveis, ela é bastante importante. Então aqui integrando em cada lado, integrando em cada lado. Então a gente vai ter o quê? Integral de dy sobre y, integral de isso aqui, pessoal, isso aqui vai dar 3. Por quê? Isso aí vai dar 3, porque isso vai dar 1.
Então, a gente vai ter 3dx. Então, a gente vai ter ln de y igual a 3x. Nada mais é que isso. Ou seja, 3x mais c. Ou seja, a gente pode parar aqui, ou se a gente continuar, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar y igual a c exponencial 3x. É uma solução que a gente pode ter também como solução. É um ponto também que a gente pode ter como solução. Então, vou colocar aqui mais um exercício aqui, para a gente entender bem aqui. Então, aqui você vê que a gente estava com voltando aqui. Nosso primeiro exercício, ele é um caso de uma equação linear homogênea. Por quê? Porque a gente começou com dy dx menos 3y igual a zero. Se você se lembra, quando a gente começou a falar, eu tinha falado de quando a gente tem gx aqui, a gente tem uma equação linear não homogênea. Agora, só que quando gx igual a zero aqui, aí diz que a gente tem uma equação linear homogênea. Então, o primeiro caso foi um caso mais simples, que foi uma equação homogênea. Agora, vamos resolver aqui uma equação que não é homogênea, para entender exatamente o que acontece nesse caso aqui, como é que a gente tem que abordar essa solução. Tá. Então, vai ser o mesmo exercício, só que eu vou adicionar alguma coisa no final. Então, vai ser dy sobre dx menos 3y igual a 6. Tá. Então, trabalhando nisso aqui, a gente sabe o seguinte. Primeira coisa, se você se lembra, a gente tem que calcular, quando a gente tem esse tipo de caso aqui, a gente tem que primeiro calcular, quando a gente tem um caso aqui que não é homogêneo, a gente tem que calcular a solução da equação homogênea. E a equação homogênea, ela é o quê? É aquela que a gente calculou anteriormente. dy sobre dx menos 3, tudo isso aqui é igual a zero. E a gente viu que a solução dessa equação aqui é igual ao quê? É igual a c e 3 elevado a c exponencial 3x. Então, isso aqui, vou dizer assim, YH, ou seja, isso aqui é a solução da equação homogênea. E para chegar nessa solução aqui, o que a gente fez? E a gente viu para a equação, a gente chegou nessa equação aqui. E como a gente viu que esse aqui já está normal, a gente viu que essa equação aqui, principalmente a equação homogênea, ela já estava na forma standard, ou seja, a forma standard que eu estou falando de dy dx mais px y igual a zero. Então a gente viu que o fator integrante que a gente usou para poder chegar nessa solução, nada mais é que igual ao que? O fator integrante que a gente usou é exponencial de menos 3x dx. Então, isso aí foi o fator integrante que a gente usou, que nada mais é que exponencial menos 3x. Isso aí é o fator exponencial que a gente usou para poder chegar nessa solução. Então, a gente vai usar o mesmo fator integrante que a gente vai multiplicar essa equação. Então, vai pegar esse fator integrante que a gente usou aqui, que usou para poder achar a solução homogênea, e não somente porque a gente acabou... Também é importante também dizer assim. Esse mesmo fator integrante que a gente usou para achar a solução homogênea no caso anterior aqui, a gente vai usar ele para poder achar a solução desse caso aqui que não é homogêneo. Então a gente vai multiplicar esse exponencial menos 3x dy sobre dx menos 3y igual a 6 exponencial menos 3x. Então a gente vai ter exponencial menos 3y y dx menos 3 exponencial menos 3x y igual a 6 exponencial menos 3x. Então você vê que a gente acaba ficando com esse caso aqui. Agora, mesmo caso que a gente fez anteriormente, a gente tem que olhar, a gente tem que passar, a gente vamos ver se a gente consegue. Primeira coisa que a gente vai ver, vamos ver se a gente consegue separar essas duas equações. Quando a gente olha, a gente vê que há alguma chance aqui de separar essas duas equações. Agora, para poder separar essas duas equações, o que a gente vai fazer? A gente sabe que isso aqui, como eu falei anteriormente, nada mais é que a derivada
de exponencial menos 3x, exponencial menos 3xy. E tudo isso igual a 6 e menos 3x. Você vê que a gente tem basicamente, a gente tem esse caso aqui. Né? É a mesma coisa que dizer isso aqui. Então, como a gente tem esse caso aqui, vamos ver como é que a gente pode separar esses dois aqui. Isso aqui requer um pouco de matemáticas aqui. Se eu pegar esse, vou passar aqui. Sim, pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar esse aqui, vou usar aqui que está aqui. Então a gente sabe que, na verdade, em vez de usar isso aqui, vou usar aqui que está aqui em cima. Então, deixa eu olhar. Sim, exatamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar exatamente o que estava aqui. Então eu vou ter dy sobre dx menos 3y igual a 6. Então eu vou passar dy sobre dx igual a 6. Opa, peraí. Mais 6y. Vou fazer dy sobre 6 mais 3y igual a dx. Então eu acabo ficando com esse tipo de equação aqui. Então, se eu pegar isso aqui e fazer a integral de cada um dos lados aqui, vou dizer, integrando cada um dos lados, integrando cada lado, isso aqui vai ficar, deixa eu ver, deixa eu usar aqui o recurso computacional que eu falei para vocês, que eu estou usando para poder gravar os vídeos. Então aqui vai ser então aí vai ser 1 dividido por 6 mais 3x. Então, desde que estou fazendo a integral disso aqui, ele vai me dizer o seguinte. Diz que tudo isso aqui vai ser 1 sobre 3 ln de 6 mais 3x. Não, aqui é y, porque eu estava calculando em x, vezes x. Ou seja, isso aqui é ln de 6 mais 3y, 3x. Isso aqui, se a gente avançar muito, peraí, vou colocar ele aqui. Vocês vão ter ln de 6 mais 3y igual a 3x. Isso aqui é 6 mais 3y exponencial de 3x. Isso aqui é 3y igual a y exponencial 3x menos 6. Ou seja, y exponencial de 1 sobre 3 y 3x menos 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, então é exatamente isso. Então, pessoal, você vê aqui que a gente conseguiu chegar num resultado bastante interessante. Então, continuando esse mesmo processo, né, diversas vezes a gente consegue chegar no... Isso basicamente é a solução de uma equação linear não homogênea. Então, no próximo vídeo aqui, a gente vai evoluir uma soluções mais, que eu vou chamar aqui uma solução mais geral, né, que vai envolver outros tipos de passos, que vai envolver também parte de problemas de valores iniciais, né, que são bastante interessantes nesse caso aqui de equações lineares. Então, eu espero vocês no próximo vídeo e um grande abraço.